Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula de genética aqui no canal YouTube do professor Fabrício Holanda. Hoje com o assunto herança dos cromossomos sexuais, certo? Então, especialmente aí para os alunos da terceira série do ensino médio e para os alunos da segunda etapa, EJA, vamos começar mais um conteúdo de genética falando de herança ligada ao sexo. Né? Primeiro a gente vai compreender um pouco dos sistemas para determinação do sexo masculino e feminino durante o processo de reprodução, especialmente falando dos animais. Tá? Na espécie humana, né, que nós temos um par de cromossomos destinados exatamente para determinar a nosso gênero, né, masculino ou feminino. Então, para os homens, nós temos o par XY de cromossomos e nas mulheres o par XX. Tá? Então, nós vamos entender esse mecanismo de herança, não só da determinação do sexo, mas de outras heranças ligadas ou restritas ou influenciadas pelos cromossomos sexuais. Então, primeiro vamos conhecer um sistema chamado sistema Z0, né? Antes da gente falar do sistema humano, né? Vamos conhecer o sistema de outros animais. Tá? No caso do sistema Z0, os machos possuem dois cromossomos sexuais iguais, que seriam o Zzão, e as fêmeas apresentam apenas um cromossomo sexual, tá? Que é o cromossomo Zzão, a gente pode chamar de Z0. Então, os machos, como eles são dois cromossomos Zzão, no caso eles são homozigóticos, né? Ou homogaméticos. Aí as fêmeas heterozigotas. Então, nesse caso, nós chamamos aqui, apesar de ter apenas um cromossomo para determinar o sexo feminino, nós vamos chamar ele de um par de heterozigoto. Tá? Vamos chamar esse indivíduo de heterozigoto. Então, esse caso ele pode ser aplicado, por exemplo, a um grupo de mariposas, né? Pertence aí às lepidópteras, né? Ao gênero Phumia. Nesses insetos, a determinação sexual é baseada na presença, como eu disse anteriormente, de dois cromossomos, no caso Zzão para macho e apenas um cromossomo Z nas fêmeas. Tá? Então aqui as células somáticas, né, diploides, no caso esse grupo, esse gênero da Lepidoptera, esse gênero de mariposas, eles vão ter 20 cromossomos nas células somáticas, e mais o par, no caso dos machos, né, um par de cromossomos sexuais. E a fêmea vai ter os mesmos 20 cromossomos das células somáticas e mais o cromossomo Z para determinar o sexo, tá? No caso das fêmeas. Vamos lá conhecer outro sistema. Sistema ZW. Tá? Nesse sistema, então, encontrado em alguns insetos, nos peixes, aí, anfíbios, aves também possuem esse sistema. Nós vemos o masculino determinado por um par de cromossomos homozigóticos, né? Então são um indivíduo homozigoto, e a fêmea heterozigoto. Tá? Então aqui um exemplo de uma borboleta, né, que possui esse sistema. Tá? Então no caso aqui, o macho ele é determinado por um par de cromossomos chamado Zzão, tá? No caso homozigoto, né? Ou seja, um par de cromossomos iguais, e aqui cromossomos homólogos, né? E no caso da fêmea é heterozigoto, né? O Zzão, Wzão, tá? Que é o cromossomo feminino, par de cromossomos para determinar
a fêmea, tá? E nesse caso eles possuem 16 cromossomos nas células somáticas, que são, lembrando, né, que as células somáticas são todas as outras células do nosso corpo, né? Nós temos aquela quantidade de cromossomos nas células somáticas e mais o par de cromossomos sexuais. Nesse caso, o macho é determinado pelo zezão e a fêmea zezão, tá bom? Vamos lá. Esse outro sistema, que é o sistema XY. Então, no caso, o macho, em suas células, tem 2 lotes de cromossomos autossomos, né, nas células somáticas, e mais um par de cromossomos sexuais, que no caso é XY. Né? Então, a gente não vê aqui, diferente dos outros sistemas, o macho, ele ele é um indivíduo heterozigoto, tá? Diferente dos outros sistemas onde o macho era homozigoto, né? E nesse caso a fêmea é homozigoto, que tem um gene, no caso, o par de cromossomos XX, tá bom? E aí a mesma quantidade de cromossomos nas células somáticas, né? Nas outras células do corpo. Então são 44 cromossomos mais o par de cromossomos sexuais. Aqui, nesse caso, nós temos como grande exemplo, que foi o grande modelo para descoberta, para estudo desse sistema XY, que é um inseto, do gênero Ligaus. Tá? Então, ele vai ter para o macho XY, para as fêmeas XX. Tá? Então, alguns sistemas para a gente conhecer, se familiarizar, né, com outros sistemas que são muito parecidos, né? São princípios genéticos bem semelhantes aí ao que acontece nas células humanas, né? Que acontece na determinação do nosso sexo. Tá? O sistema X0, tá? Os machos possuem 2 lotes de cromossomos autossomos e mais um cromossomo X apenas. Então, nesse caso, o macho, tá? Ele possui apenas um cromossomo, tá? Que é o X. E no caso ele vai ser chamado de heterozigoto. Né? E a fêmea vai ser homozigótica, né? E vai ter um par de cromossomos XX. Tá? Então o macho é o X e a fêmea XX. Nesse caso, esse sistema é de um inseto do gênero Protenor. Tá? Você está vendo aí na imagem. Bom, e agora vamos começar realmente o nosso foco, que é o sistema, né, da herança dos cromossomos sexuais humanos. Tá? Primeiro, relembrar aqui, você vê o cariótipo humano. Né? O que é o cariótipo humano? É o conjunto de cromossomos da nossa espécie. No lado esquerdo aqui, você vê o cariótipo humano. E esse último par de cromossomos é o que indica o sexo masculino. Né? É o cromossomo XY, é o par X. Esse aqui é o X e o do lado pequenininho é o Y. E no cariótipo feminino, você tem 2 cromossomos X. Olha, são cromossomos iguais. Né? Olha, o masculino tem um diferente. Tá? Então, acontece o seguinte. Nós, nas nossas células somáticas, nas células do nosso corpo, nós temos esses cromossomos aqui. Tá? Na formação dos gametas, óvulo e espermatozoide, acontece o processo de meiose, que é um processo que vai dividir os cromossomos. Nós vamos ter a divisão do número de cromossomos nos gametas. Tá? No gameta feminino, no óvulo, sempre haverá o cromossomo X. Tá? Sempre haverá o cromossomo X. E nos espermatozoides, nós vamos ter alguns com o cromossomo X e outros com o cromossomo Y. E no momento da fecundação, se ocorrer a união do óvulo com o espermatozoide X, nós vamos ter um XX, ou seja, uma fêmea, né? Um sexo feminino. E se houver a junção do cromossomo X
do óvulo com o Y do espermatozoide, aí nós vamos ter sexo masculino, tá? Então, essa é a combinação para resultar em ambos os sexos, tá? XX sexo feminino e XY sexo masculino. Ficou claro, pessoal? Tá? Qualquer dúvida já sabe que você pode colocar seu questionamento, contribuição aí nos comentários, certo? Vamos continuar. Falar da cromatina sexual, que é também chamado de corpúsculo de Barr. Então, esse é o nome dado ao cromossomo X inativo e condensado nas células que constituem as fêmeas dos mamíferos, tá? Então, olha só, aqui na imagem você tem a imagem A, são células do organismo de um mamífero macho, e o B de uma fêmea. Observem que aqui no B existe uma estrutura, esse pontinho bem colado na membrana da célula, que não há nas células masculinas. O que isso quer dizer? Que na célula feminina há esse cromossomo inativo e condensado. Então, existe uma característica das células de fêmeas de mamíferos. Tá? Então, é uma forma de identificar, através da célula, se aquela célula ela se trata de um mamífero do gênero masculino ou feminino, tá bom? Então é uma forma da gente identificar através do cromossomo X inativo e condensado, só presente nas células das fêmeas de mamífero. Herança dos cromossomos sexuais. Vamos falar das heranças desses cromossomos. Então, os genes localizados no cromossomo X têm um alelo correspondente no cromossomo Y. Então, segue o padrão da herança ligada ao sexo. Então, você tem o gene no X e outro correspondente no Y. Tá? Ok, isso acontece, né, para qualquer característica, sempre há um gene alelo, né, aquele gene correspondente no outro cromossomo homólogo. Tá? Assim, a herança ligada ao sexo está restrita aos cromossomos sexuais. Então, quando nós falamos de herança ligada ao sexo, né, nós temos aí o seguinte: eu tenho a herança da questão da determinação do sexo masculino e feminino, porém existem outras heranças que estão relacionadas, ou seja, outros fatores, outras características que estão relacionadas diretamente aos genes localizados no cromossomos sexuais. Então, quando se fala de herança ligada ao sexo, são heranças, características restritas nos cromossomos sexuais. E também existem as heranças autossômicas, que são uma herança, por exemplo, como a cor dos seus olhos, que ocorre nos cromossomos autossômicos. Tá? Então é isso que nós vamos conhecer. Essas imagens aqui nós não vamos aprofundar, né? É exatamente o que nós vamos conhecer a partir de agora. Também algumas dessas heranças ligadas ao sexo, tá? Vamos falar primeiro de heranças ligadas ao cromossomo X, tá? Então, quando o gene alterado está no cromossomo X, tá? Então, existem algumas heranças que estão relacionadas exclusivamente a alguma alteração relacionada ao cromossomo X, tá? Então, nesse caso, é a herança materna, né? Os filhos homens, eles herdam genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto as filhas herdam um do pai e outro da mãe. Então, no caso, se todos os homens que são XY, na verdade, vocês lembram, os homens são XY. Nós temos aqui essa determinação XY, ela é do sexo masculino. Então, nesse caso, esse cromossomo X aqui, ele veio da mãe, tá? Ele veio da mãe. E o X do pai, certo? Então, nesse caso, é uma herança para os homens, é uma herança materna,
porque se a alteração é no X, você herdou essa alteração da sua mãe, tá? Porque foi ela que forneceu, através do óvulo, o X, e o Y veio do pai, né? No caso XX, que é o sexo feminino, aí você pode, essa herança ela pode ser tanto do pai quanto da mãe, porque herdou 2 cromossomos X. Vamos lá. Vamos conhecer uma das heranças ligadas ao X, tá? Que é a hemofilia. O que é a hemofilia? É uma doença hereditária, né, claro, em que há falha no sistema de coagulação do sangue. Tá? O sistema de coagulação sanguínea é aquele sistema que é importante quando você, por exemplo, tem um machucado, tem uma ferida, e o sangue ele faz, através das plaquetas, um processo de regeneração, né, de ajuda, né, de regeneração daquele tecido. Então, os acometidos por essa doença, hemofilia, apresentam hemorragias abundantes, ou seja, tem dificuldade no processo de coagulação. Então, se a pessoa é uma pessoa normal, por exemplo, se cortou em poucos minutos, esse sangue, essa hemorragia, ela vai ser contida pelas plaquetas que formam esses coágulos na região que você se machucou. Então, em poucos minutos, ou até mesmo em segundos, dependendo do corte, né, da lesão, a pessoa normal ela tem o sangue já estancado, né? Agora, a pessoa que é hemofílica, né, que tem essa alteração genética, ela vai ter mais dificuldade nesse processo. Pode levar muitas horas para conter um sangramento. Tá? Então, essa anomalia ela é condicionada por um gene recessivo, que é o XH, ligado ao sexo. É um gene que está localizado, no caso, no cromossomo X. Então, se for um homem, ele herdou esse gene do cromossomo da mãe. Caso tenha sido uma mulher, ela pode ter herdado dos dois, ou de um dos dois. Tá? Então, o seu alelo dominante é o XH, né, que condiciona a normalidade. Então, quer dizer que a mulher tem mais chance de ser hemofílica por conta de ser XX? Sim. Sim, a mulher tem uma chance um pouco maior de ter essa alteração. Tá? Então, no caso, uma mulher normal, ela vai ter aqui XH, XH, é uma mulher normal. No caso dessa combinação de XH e XH, tá? Lembram que, olha aqui, o gene que determina isso é um gene recessivo, tá? Então precisa ser homozigoto para isso. Então, nesse caso, como é um heterozigoto, XH e XH, a mulher é normal, porém ela tem o gene, ela é portadora do gene, ela pode passar para os seus filhos esse gene. Os filhos podem ser portadores de hemofilia. Uma mulher, então, no caso, para a mulher ser hemofílica, ela precisa ter esse par de genes aqui, XH e XH. Ele é recessivo, né? Então precisa ser homozigoto. No caso do homem normal, XH e Y, e XH e Y é homem hemofílico. Bom, vamos passar para a próxima herança ligada ao X, que é o daltonismo. Tá? O daltonismo, no caso, é a incapacidade de distinguir as cores vermelho e verde. Acomete de 5 a 8% dos homens e 0,04% nas mulheres. Tá? Então, ela é uma incidência maior nos homens. Tá? E, na verdade, vou voltar aqui, eu acho que eu cometi um pequeno erro, falando que a hemofilia era maior em mulheres. Na verdade, a chance maior é ser em homens. Né? É a mesma coisa que toda herança ligada ao cromossomo X, ela é, na verdade, uma herança que tem a probabilidade maior em homens, porque a combinação é menor. Né? Eu acabei me confundindo, invertendo lá as questões. Mas tudo bem, corrigido o erro. Então, as heranças ligadas ao cromossomo X, elas têm predominância maior nos homens, dado aqui é o daltonismo. Né? Então, é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo, sendo representado pelo alelo XDzinho. Então, o alelo dominante XD condiciona a visão normal. Então, uma mulher normal, aqui, ela vai ter a combinação XD
Dzão, XDzão. Mulher normal. Mulher normal portadora, XDzão, XDzinho. Tá? Então essa aqui é a mulher normal, mas ela é portadora de um gene daltônico, pode passar para o seu filho. Uma mulher daltônica XDzinho, XDzinho. Então olha só, são 3 combinações diferentes e uma só a probabilidade. Tá? E aqui no homem eu tenho XDzão e Y, e XDzinho e Y para um homem daltônico. Então são 2 probabilidades, uma de acontecer e a outra não. Tá? Então por isso que nos homens é maior a chance, apesar de não ser, no caso, uma alteração genética muito comum, né? Então acomete aí de 5 a 8% dos homens apenas, e menos de 0,5% das mulheres. Aqui um exemplo, né, para você ver quão é complicado a visão daltônica, né? A pessoa vê o vermelho diferente, né, meio laranja, meio esverdeado, amarelo esverdeado, algo assim. As cores não são tão vivas, né, como normal. Vamos lá. Uma herança restrita ao sexo, tá? Diferente, ela não está condicionada ao gene X. E, no caso, é uma localizada uma herança que está no gene Y, e por isso ela é de pai para filho, né? Ela é presente apenas em homens, tá? Nesse caso eu tenho um exemplo clássico aí, que é a hipertricose auricular. O que é isso? É o surgimento, olha a imagem aqui, é o surgimento de pelos na orelha em tamanho excessivo. Pelos todo mundo tem na orelha, né? Pelos pequenos, finos, às vezes até imperceptíveis, mas nós temos. Mas nesse caso, a hipertricose é um aumento, né, dos pelos da orelha, que são grandes, até para fazer trança aí, ó. Então é sempre passada de pai para filho. Então isso não, uma característica que não é vista nas mulheres. Herança influenciada pelo sexo, tá? Nesse caso a calvície, tá? Então esse tipo de herança é quando ocorre em alguns genes que eles expressam em ambos os sexos, mas comportam-se de modo diferente em homens e mulheres. Então a calvície, apesar de ser mais frequente no homem, ela também acomete as mulheres. Bom, na calvície você vê aqui, ó, o genótipo homozigoto Czão, né? Dominante Czão, aí vai ser expressar tanto no homem quanto na mulher a calvície, tá? Heterozigoto Czzinho, o homem é calvo e a mulher não é calva nesse caso, tá? Então a calvície ela é hereditária, mas olha como ocorre apesar de ser o mesmo gene, ele se expressa de modo diferente em homens e mulheres. No caso do Czzinho, né? Você tem um homem calvo e a mulher não. E o Czinho, que é recessivo homozigoto, não causa calvície em nenhum dos sexos, certo? Bom, pessoal, era isso. É a aula de herança dos cromossomos sexuais. Espero que vocês possam ter tido uma boa noção desse assunto. Deixem seus comentários, suas perguntas aqui embaixo, tá, do vídeo. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula. Valeu!